Começamos o Planeta Campo de hoje falando sobre uma das regiões mais produtivas do país, considerada o berçário da pecuária nacional, lugar em que as atividades de criar, plantar e colher acontecem em harmonia com a natureza. O Vale do Araguaia, localizado em Mato Grosso, é conhecido por ter instituições criadas pelos próprios produtores em defesa da produção sustentável, como a Liga do Araguaia e o Instituto Agroambiental Araguaia, por exemplo. No entanto, mesmo assim, a região está sendo ameaçada por uma regulamentação que pode aplicar a Lei do Pantanal às áreas úmidas de Mato Grosso. Na prática, a determinação proíbe a agricultura e limita a pecuária em uma área que chega a 4 milhões de hectares e abrange 17 municípios. Sobre esse assunto, então, eu converso agora com a Sheila Mortosa, que é advogada da AFAVA. Seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Sheila, é um prazer conversar com você. Muito obrigada, o prazer é todo nosso. Aí, tá vendo? Foda. Que isso. Sheila, eu queria que você começasse explicando um pouquinho pra gente, né, contextualizando um pouquinho, quais que podem ser, então, os prejuízos, quais que podem ser os efeitos dessa regulamentação aplicada aí ao Vale do Araguaia. Bom, inicialmente a gente tem que compreender que o Vale do Araguaia, hoje está, tanto o Vale do Araguaia quanto o Vale do Guaporé, hoje está sujeito a uma liminar que foi proferida de uma ação civil pública, que foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual. E esses prejuízos são enormes, porque atinge diretamente as atividades já existentes há muitos anos, inclusive consolidadas, cujo prejuízo nós entendemos que não há de forma alguma para o meio ambiente, porque são atividades que são realizadas já de acordo com a condição socioambiental da localidade. Sim, e Sheila, uma coisa importante que eu queria te perguntar, né, justamente sobre os argumentos que estão sendo utilizados aí pelo Ministério Público para poder fazer a aplicação dessa lei do Pantanal às áreas úmidas ali do Araguaia e também do Guaporé. E eu queria que você explicasse, né, se esses argumentos eles fazem sentido e quais as principais diferenças entre o Araguaia e o bioma Pantanal propriamente dito. Bom, o Ministério Público, o que ele questiona especificamente é a resolução do CONSEMA de número 45 de 2020, de 2022, e equipara toda essa região como se fosse uma região pantaneira. Nós temos ali no Vale do Araguaia um período sazonal, que é o período de chuva, em que a vazante do rio aumenta e extrapola toda a região, mas toda a região não, as laterais do rio. E isso tanto em Goiás, quanto Mato Grosso, quanto Pará, quanto Tocantins. Então, toda essa extensão aí nós nominamos de Vale do Araguaia. No Mato Grosso, seria Vale do Araguaia Mato Grossense. E esse questionamento do Ministério Público, nós entendemos que não tem fundamentação legal. Ele questiona a validade dessa resolução, foi uma resolução amplamente discutida com técnicos, inclusive o próprio Ministério Público estava presente antes da aprovação, foi o único voto vencido no direcionamento aprovado pela preferida e dessa resolução, e o que ela vem trazer de diferente é considerar essas áreas como se fossem áreas pantaneiras. Obviamente que há muitos anos se tem essa situação do Vale do Araguaia, e o Vale do Araguaia nunca foi tido como uma região pantaneira. De forma totalmente diversa. Inclusive, existe o bioma pantanal e nós estamos no bioma cerrado. Então, toda essa região que se considera como uma região pantaneira não é do bioma pantanal, é do bioma cerrado e floresta. O Vale do Araguaia também pega uma parte de floresta, mas as atividades que estão sendo desempenhadas aí são atividades já aprovadas, obviamente, e que se realiza a prática de atividades empresariais, atividades, inclusive, onde nós temos o maior rebanho do estado do Mato Grosso e que fatalmente será atingido de forma drástica por essa decisão, por essa liminar proferida nessa ação civil pública.
Com certeza, Sheila. Inclusive, né, como você bem disse aí, as atividades agropecuárias na região já provaram ser de baixo impacto ambiental e também existem aí diversas diferenças mesmo ecossistêmicas. Então eu queria te perguntar, Sheila, o seguinte, essas regiões todas, vocês têm estudos comprovando isso com base em dados científicos. Queria que você me falasse um pouquinho sobre quais estudos são esses e por quem que eles foram conduzidos. Olha, os estudos foram realizados por universidades consagradas dentro do âmbito nacional, foi discutido com inúmeros professores catedráticos que compuseram esse grupo de estudo para a aprovação da resolução, participação de organizações não governamentais, participações de órgãos representativos, entidades de classe, sindicatos. Então, o que foi discutido e que foi trazido é algo não só do aspecto econômico, que valida toda essa região, mas também técnico, demonstrando que essas atividades podem sim ser realizadas nessas localidades, no Cerrado, sem causar esse impacto ambiental que o Ministério Público argumenta que a resolução fere. E essa narrativa de que a resolução viola o princípio da legalidade, não procede, porque a resolução foi feita de acordo e por quem é competente para a realização da sua aprovação. Perfeito, Sheila. E os estudos técnicos, apenas para pontuar, foram realizados por universidades, a Universidade de Viçosa, nós tivemos outros estudos realizados por técnicos específicos de área ambiental. Então, a sustentação que foi trazido para dentro da resolução, durante o processo de discussão, foram realizados por pessoas realmente de extrema competência. Vamos continuar o nosso bate-papo com a Sheila Mortosa, que é advogada da FAVA, e também com a Carmen Bruder, que se junta a nós nessa conversa, que é presidente da Associação dos Fazendeiros dos Vales do Rio Araguaia. Sejam muito bem-vindas novamente, né? Sejam muito bem-vindas as duas aqui novamente ao Planeta Campo. E a gente fala então sobre o desafio da agricultura e da pecuária diante de uma ameaça, né, de uma regulamentação da lei que pode aplicar a Lei do Pantanal às áreas úmidas do Araguaia e do Guaporé. Carmen, seja muito bem-vinda. Eu queria que você começasse já falando, né, aí na visão dos produtores, quais que vão ser os principais prejuízos dessa regulamentação sendo aplicada aí ao Araguaia, Carmen? Bom dia. Olha, essa atitude, né, primeiro, ela não é justa. Segundo, ela é tecnicamente absolutamente incorreta, porque, como a doutora Sheila falava antes, nós não somos bioma Pantanal. Nós entramos nesse imbróglio, por quê? Porque, por decreto de um governador Pedro Taques, em 2018, a nossa região foi considerada planície pantaneira. E agora, por decisão liminar de um juiz de primeira instância, nós fomos considerados, ou foi imposto a nós uma legislação do Pantanal, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, o que acontece quando você quer mostrar para as pessoas que um carro não é um carro é um avião, né? É um absurdo, isso é um absurdo. E como todo absurdo, os resultados da aplicação de um absurdo na realidade são péssimos. São péssimos para o Vale do Araguaia, para a região do Araguaia, para o estado do Mato Grosso, para o Brasil e para o mundo, porque nós somos responsáveis por 1/3 da nutrição mundial, né? Sim. O que acontece no Araguaia com essa imposição? Acontece que nós deixamos de produzir. Nós, com todas as dificuldades, porque o Araguaia é do Mato Grosso uma fronteira agrícola ainda não explorada completamente. Em função de quê? Em função de que a logística, as estradas, a infraestrutura, tudo na nossa região era péssimo. A gente tinha balsas infinitas, cheias enormes, de não poder conseguir chegar nas nossas estradas. Por quê? Porque nós temos um período de chuvas muito bem definido. Então, quando chove para nós, chove muito, mas chove por um período curto. Depois nós teremos 6 meses de seca, onde você não tem água. O tatu
bebe água se a gente der para ele na garrafa que a gente está bebendo. Então, não tem nada a ver com o Pantanal. Custamos a conseguir um desenvolvimento de infraestrutura, pontes, estradas asfaltadas, como tem em todo lugar civilizado. Sim. Uma vez civilizados, ferrovia. Agora, a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é a transoceânica, ela vai ligar o Atlântico ao Pacífico, passa exatamente na nossa região. Então, agora que nos foi dado o direito de produzir e que nós conseguimos produzir com sustentabilidade, porque nós temos que respeitar a natureza. Não dá para produzir determinadas culturas. A nosso rebanho bovino tem que estar adequado a essa chuva, a essa seca. Nós temos que ter alimento para dar para os bois e para as vacas quando está no tempo da seca. Então, tudo isso, nós somos mestres no Araguaia em fazer. Nós fazemos isso há muito tempo com toda dificuldade. Agora que nós chegamos a um momento em que, tendo desenvolvimento, tendo infraestrutura, tendo rodovia, ponte, ferrovia, internet, energia, nós podemos dar o nosso melhor, não é? Que, segundo o Ministério da Infraestrutura Federal, só a produção do Araguaia é capaz de aumentar em 1/3 a produção nacional de grão. Então, você imagina aí, tirado, ceifado, de quem só quer produzir, e produzir, reafirmo, com sustentabilidade. Ninguém de nós vai estragar a natureza, mas nós estamos sendo tratados da seguinte forma. Hoje, nós que produzimos lá com tanta dificuldade e com tanta qualidade e com tanto respeito ao ecossistema, nós somos as pragas. Nós somos a praga e o meio ambiente tem que ser preservado virgem, como no tempo em que Dom Pedro estava aqui, ou como no tempo que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, são outros tempos. Né? Então, o que significa a lei do Pantanal para a região do Araguaia? Significa uma apunhalada pelas costas, significa vou lhe dar um dado curto. Sim. Nós temos 14 mil propriedades que serão totalmente afetadas. A lei do Pantanal, sobre o Pantanal do Araguaia e do Guaporé, abrange 6 milhões de hectares. É maior do que o Pantanal do Paraguai, que é bioma Pantanal. Então, vai se criar dentro do Mato Grosso um Pantanal maior do que o Pantanal que já existe e, de fato, é. Né? Bom, nós temos 14 mil propriedades dentro deste Araguaia. Se você puder que cada propriedade tem 3 funcionários, 3, né? Dará 46 mil pessoas que serão despedidas. Sim. 46 mil pessoas, uma família de, vamos pôr 3 pessoas, dá 120 mil pessoas sem trabalho, porque nós não vamos conseguir produzir com a lei do Pantanal sobre um bioma que não é Pantanal. Tá certo. Né? Então, imagine, uma cidade de São Paulo hoje, que tenha 150 mil habitantes, é uma cidade de razoável proporção, não é? Sim, com certeza. Perfeito. Então, isto é o que a aplicação dessa lei a nós vai fazer no Mato Grosso, de imediato. Perfeito. Né? Destruir cidades, destruir a propriedade e destruir a produção que nós somos capazes de trazer para o país. Com certeza, Carmen. Muito bem pontuado aí todas as suas colocações. Muito obrigada pela sua participação e pela participação da Sheila aqui com a gente no programa de hoje. Vocês têm uma audiência pública, né, na próxima quinta-feira, dia 5, a partir das 9 horas da manhã, ali na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E fica aí, então, o convite, né, para quem quiser participar dessa audiência pública muito importante. A gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Planeta Campo ainda essa semana. Muito obrigada mais uma vez, Carmen e Sheila. Muito obrigada. Obrigada. Estamos à disposição, sempre. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.
Campo Forte. O nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap. Melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.